Olá, gente, boa noite. Bom, gente, hoje é 13 de maio de 2026, né? Há 138 anos atrás, os escravos se tornavam livres. Há 138 anos atrás, foi abolida a escravidão no Brasil. E aí eu queria dar um viva aqui a uns abolicionistas, né? Viva Luiz Gama, né? Que se formou advogado e livrou mais de 500 escravos, né? Viva André Rebouças, que nos 6 últimos anos de sua vida lutou por o desenvolvimento dos territórios africanos. Viva José do Patrocínio, um dos fundadores da Sociedade Brasileira contra a Escravidão, que usou da sua influência para mobilização popular e lutou por reformas sociais para os negros. Viva Joaquim Nabuco, que foi educado por uma família escravocrata, mas resolveu lutar pela liberdade dos negros. Joaquim Nabuco ele era de uma família que tinha escravo, mas ele lutou a luta do negro. Ele lutou junto com o negro, né? Viva nosso poeta Castro Alves, que com seus poemas ele protestava e brigava para conseguir liberdade para os escravos, motivo pelo qual ficou conhecido como poeta dos escravos. E viva, por último, e não menos importante, a nossa querida princesa Isabel, uma mulher branca, olhos claros, que assinou a Lei Áurea. Lei essa que livrou os escravos da escravidão. Então, viva a princesa Isabel. A Lei Áurea é interessante, a Lei Áurea ela tem dois. A Lei Áurea, gente, é a lei número 3353 de 13 de maio de 1888, né? A Lei Áurea ela tem dois artigos. O primeiro é que fala sobre a abolição. E o segundo, ele revoga toda ação contra a abolição. Então ela instituiu a abolição, acabou com a escravidão no Brasil, e caso alguém quisesse ser contra isso, a própria Lei Áurea já tinha um segundo artigo, um segundo capítulo, que revogava qualquer reclamação, entendeu? Então eu vim falar desses abolicionistas aqui, que eu fico pensando assim, como estaria esses abolicionistas hoje vendo o comportamento de alguns negros brasileiros, depois de eles travarem tanta luta, depois de eles encararem tantas adversidades para livrar os negros da escravidão, como ele estaria hoje ao ver o comportamento de alguns negros? Como assim? Como eles iriam se sentir ao ver um negro sendo desqualificado em cima de um palco ao vivo e um outro negro ali do lado não foi capaz de defender o negro? Ele passou uma mensagem velada de que aquela mulher, aquela senhora, podia desqualificar aquele negro porque aquele negro não fazia parte do grupo deles. Esse foi o comportamento que eu entendi de um negro em relação ao outro. Eu fico pensando como estariam os abolicionistas que lutaram tanto para que se tivesse essa liberdade com o comportamento desse negro. Como estariam os abolicionistas ao ver um presidente, um governo, um presidente da República receber as negras no mesmo local onde tinham recebido os cavalos anteriormente. E os negros que se dizem defensor da classe não falar nada. É um negro que está em cima de um palco, vendo um outro negro ser agredido, e ele não pode falar porque é obrigado a não falar. Para mim, ele é um negro que ele, por opção, escolheu ser escravo. Porque os negros de 138 anos atrás, eles eram escravos por opressão, eles eram obrigados a ser escravos. E um negro que não defende o negro hoje, ele é um escravo por opção. Os negros que não defenderam as mulheres que foram recebidas muito mal por um governo, as mulheres negras, esses negros, para mim, são escravos por opção. Eles são escravos, eles não podem falar. Então, assim, as figuras que existiam há 138 anos atrás, elas existem hoje. Capitão do Mato, os escravocratas existem hoje, os abolicionistas existem hoje. O Capitão do Mato é uma figura histórica do século XVII ao século XIX,
É uma figura que ele ia para o mato, capturava os escravos e destruía os quilombos há 138 anos atrás. O capitão do mato hoje é do século XXI. Ele é moderno, ele não precisa ir no mato, porque os escravos já estão em uma comunidade. Ele não precisa destruir os quilombos, porque os quilombos estão bem preservados até, mas as pessoas estão escravizadas. E o capitão do mato lá de 138 anos atrás, eles recebiam recompensa por isso. As figuras que fazem um trabalho análogo ao capitão do mato hoje recebem recompensa por isso. Eles mantêm os escravos lá em um bairro, em uma cidade, em uma comunidade. Não precisa capturar ninguém, está todo mundo muito bonitinho, parecendo que está bem, mas são escravos. E eles recebem recompensa por isso. A gente vê o grande chefe da Casa Grande distribuindo milhões e milhões hoje, século XXI, na Lei Rouanet, né? Eu fico pensando assim, os Carlinhos, as Pitangas, os Lazo, né? Os Gil, as Olívias, né? As Beneditas, as Luanas e os Lázaros da vida hoje, eu fico pensando o que os abolicionistas falariam hoje. Acho que eles falaram, acho que Luiz Gama hoje estivesse aqui e falava assim, opa, aí, ó, a gente lutou tanto para livrar os negros e a gente está vendo vários negros que se dizem liderança da nossa raça, vendo o co-irmão sendo esculachado em praça pública e eles não fazem nada. Porque esses negros que se dizem hoje defender as classes, eles escolheram ser escravo por opção. É triste isso, mas é a verdade. Tá bom? Eu fico imaginando aqui, o poeta Castro Alves escreveu o hino da minha cidade, Conceição de Almeida. Grato oásis do viajante, terra de lidos primores, tu és sultanas das flores, bela filha do sertão, e aí vai. Foi Castro Alves que escreveu o hino da minha cidade, Conceição de Almeida. Eu fico imaginando como estaria Castro Alves hoje, vendo Conceição de Almeida, autoridades agredindo os negros em praça pública e lá tendo uma entidade de defesa do negro paga com nosso dinheiro, não fazem nada, não defende o co-irmão. Entidades inteirinhas que escolheram ser escravo por opção. Como estaria Castro Alves? Eu precisava dizer isso e mais uma vez, viva a liberdade dos escravos, viva a princesa Isabel. Um abraço a todos e fique com Deus.